A capital paulista tem mais de 12 milhões de pessoas das mais diversas origens, idades e anseios. Um verdadeiro caldeirão de cultura e diversidade que faz com que a Câmara Municipal de São Paulo avance cada vez mais na elaboração de políticas públicas voltadas para a garantia da expansão e do fomento a essas atividades na maior cidade do país. No Câmara Reportagem de hoje, você vai descobrir como a metrópole dos negócios tem se tornado também a capital da cultura e do entretenimento. Festas, shows, teatro, eventos e festivais que vão da música à gastronomia. Não há dúvidas de que a cidade de São Paulo tem um cardápio de eventos culturais recheado de atrações para todos os gostos e públicos. Dos eventos mais sofisticados e tradicionais aos que se estendem às periferias e revelam talentos. Mas para que a maior capital do país chegasse a esse patamar e entrasse de vez para a lista de destinos mais procurados pelos turistas de todo o país, muitas leis de incentivo à cultura passaram por comissões, audiências públicas e sessões plenárias aqui na Câmara Municipal. Uma delas instituiu o VAI, um programa para a valorização de iniciativas culturais no município, criado em 2003 para apoiar financeiramente, por meio de subsídios, atividades artístico-culturais, principalmente de jovens de baixa renda e de regiões da cidade desprovidas de recursos e equipamentos culturais. O VAI é um programa antigo da coordenação, é uma política de mais de 20 anos também. E ele é um edital que existe uma compreensão sobre ele de que ele é uma porta para acessar outras políticas de fomento à cultura, Quando a gente fala de um edital do teatro, um edital de fomento à dança, são editais que têm um pouco mais de burocracia, de um rito que precisa ser seguido. Não é o caso do VAI, Ele é um edital pensado para uma pessoa que está ali começando, um coletivo com pouco tempo de atuação, um artista recente, justamente para a gente poder atender essa ponta, Segundo a Prefeitura de São Paulo, a capital paulista é a cidade em que se concentra a maioria dos trabalhadores do setor cultural, com mais de 2,5 milhões de colaboradores. Entre eles está o coletivo Quebrada de Raiz. Então, nosso coletivo começou com uma sambada, que era quebrada de coco. E aí, a partir disso, a gente foi encontrando a necessidade de aprimorar mesmo, Tanto o nosso trabalho de pesquisa com as culturas tradicionais, pelo fato do coco não ser originário do Sudeste, como o jongo, ou a congado, o batuque, que aqui é mais comum. Então a gente procurou um meio de se aproximar dos mestres, que essa tradição se aproximasse da gente. E aí a gente teve essa iniciativa de criar um projeto, E aí a gente começou a mandar o projeto foi aprovado, deu certo. A gente já conseguiu trazer alguns mestres, a Mércia Penha, cirandeira da Paraíba, o mestre Lio Dias lá de Recife. E estamos aí na pretensão para trazer outros mestres também. Foi graças ao recurso obtido pelo Fomento que a Jennifer pôde continuar no grupo este ano e dar andamento às suas pesquisas e sua formação pessoal como artista. Como artista independente, eu circulo por muitos projetos. Então eu circulo por projetos no teatro, eu circulo por projetos no audiovisual, eu sou atriz também. Então, se a gente não tivesse um projeto para sustentar os nossos trabalhos, eu não teria conseguido me aproximar e ficar no projeto, eu não teria conseguido ficar no grupo. Porque provavelmente eu teria que buscar outros tipos de fomento, outros tipos de outros grupos, outros projetos, teria que teria que me colar com alguma outra galera ou botar o meu projeto para vender, A gente tem que sobreviver. Então, ter o projeto esse ano permitiu com que eu pudesse focar na quebrada de raiz, com que eu pudesse também continuar a minha pesquisa cada vez mais. Aqui do plenário 1º de maio já saíram leis de fomento ao teatro, à dança, ao circo, à cultura da periferia, do reggae e do rastafari, à difusão do forró, entre outras. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, todas essas leis movimentam por ano mais de 60 milhões de reais. Dinheiro arrecadado de parte dos impostos que são pagos pela população. Esses projetos que são fomentados, eles abastecem os nossos equipamentos de cultura, abastecem com programação, com atividades. Então, isso para a gente é muito importante. Então, é um programa que afeta tanto a classe, os artistas, os grupos, quanto a comunidade como um todo, especialmente os nossos equipamentos aqui de cultura da cidade.
próximo bloco, você vai conhecer as leis que fomentam e difundem a cultura da dança, do reggae e do forró em São Paulo. Não saia daí que o Câmara Reportagem volta já. Conheça o Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Já que estamos falando de leis de fomento à cultura em São Paulo, neste bloco você vai conhecer os projetos de lei que deram origem ao Programa Municipal de Fomento à Cultura da Dança, do Reggae, Rastafari e da difusão do forró na capital paulista. A cidade de São Paulo já recebeu o apelido de capital do Nordeste, seja por causa dos mais de 3,5 milhões de nordestinos que vivem por aqui, ou pelos grandes mestres do forró, como o Anastácia, Dominguinhos, Mano Véio, Oswaldinho do Acordeon e companhia, que fizeram da maior cidade do país sua morada. Levando em conta esse valoroso patrimônio cultural brasileiro e que faz parte do cotidiano do paulistano, a Câmara Municipal de São Paulo elaborou um projeto de lei para incentivar o desenvolvimento da cultura do forró e o empreendedorismo em São Paulo. E quando a gente fala forró, em regra as pessoas pensam na música, né, no estilo de música forró. E o forró é muito mais que isso. O forró tem uma série de símbolos, de elementos, de estéticas que traz essa questão da cultura forrozeira, né, como a gente chama. Quando a gente faz a manutenção de certas linguagens, como o do forró, você garante que uma pessoa que se identifica com essa linguagem, por questões familiares, da região, ela vai até se sentir mais confortável de permanecer aqui, né? Porque apesar de ser uma capital, ela não tem só uma cara, ela tem esse resgate a essas identidades e a manutenção dessas identidades. O forró surgiu no Nordeste em meados da década de 1930, mas foi por volta da década de 50 que o ritmo se popularizou por todo o país. Prova disso é que não importa a região em que você esteja, quando o forró começa a tocar, ninguém fica parado. Ninguém fica parado, forró é tudo de bom, forró é vida. Não tem que, pelo menos, não se balance. É cultura mesmo, está enraizado dentro do Brasil, onde quer que seja, no sul, no norte, né? Faz parte, isso é tudo de bom. Este é o movimento Forró das Minas, que surgiu como um símbolo feminino de resistência em meio a um ambiente que ainda é predominantemente masculino. Aí, quando eu comecei a observar mais os festivais de forró que existem dentro do movimento do forró, do cenário do forró, você nunca via mulheres no line-up deles, na programação. E a gente também nunca era chamada. Então, a gente já estava aí, 2018, que o movimento surgiu em 2018. Então, assim, em 2021 que a gente escreveu. Só que esses anos todos a gente nunca tinha sido convidada para fazer um festival. Aí eu falei, gente, a gente vai escrever o nosso festival. Não precisa ninguém, então, convidar. Nós vamos escrever o nosso. Porque aí a gente vai ter a oportunidade, o espaço que a gente precisa para mostrar o nosso trabalho, a qualidade que a gente tem e o que a potência que é, a nossa força potente. Outro projeto de lei que tramitou na Câmara Municipal foi o de fomento à dança contemporânea, que vem fortalecendo e difundindo a produção artística da dança independente desde 2005. Contemplado pelo fomento há 2 anos, o coletivo Corpo Aberto atende crianças e adultos da zona leste da capital por meio do projeto Terras da Leste.
As políticas públicas culturais, né, as leis de fomento, elas são de extrema importância, eu acho que para todos os artistas, seja na dança, que é o nosso caso, ou no teatro, na música, porque ela potencializa os coletivos contemplados, né, tanto na questão de infraestrutura, como também na valorização do profissional da cultura, né, da valorização do financeira mesmo nossa, e para a gente dizer, é possível viver de arte no Brasil, no estado de São Paulo. Os artistas periféricos, no fomento à dança, travam uma luta muito grande para estar nessa lei de fomento, né, com sua arte e com a sua defesa do que é a tal da dança contemporânea, né, que é uma dança plural, que é uma dança de muitos corpos, que é uma dança de muitas axés, que é uma dança de muita street e de muitas pluralidades, né? Então, eu como artista periférica e como tantos outros artistas periféricos, acho que a gente defende que a dança contemporânea, ela é para além de uma técnica, né? Ela é uma maneira onde o nosso corpo fala sobre nossas vidas, nossas ancestralidades e nossas histórias neste território. No fomento à cultura reggae, Rastafari não é diferente. A lei, que também passou pela Câmara Municipal, trouxe subsídios que até hoje fortalecem as atividades e o empreendedorismo para quem vive do segmento. É muito importante dizer que a partir da lei já demonstra que também o reggae não é crime. Entendeu? Então, isso já foi muito importante. Então, quando a gente tem movimentos culturais periféricos de tribos e tudo mais, inclusive movimentos mundiais que são discriminados, né, é importante ter uma lei que fomente. Então, para dentro da cidade, foi muito importante para o movimento reggae Rastafari, foi muito importante para o São Mateus Movimento, muito mais importante porque nós começamos um trabalho bem no início do século mesmo, fazendo um trabalho de ensaio geral, trazendo música para dentro da comunidade, e dentro dessa música estava a linguagem reggae também. Só que da nossa maneira, fazendo com a nossa estrutura. Então, quando vem uma lei, quando vem um fomento, dá um pouco mais de qualidade. Aqui eles oferecem oficinas de artesanato, música, dança e muito mais. Oportunidades que salvam vidas. Quem garante é a professora de artesanato Miri Souza. O artesanato, ele me salvou. Então, hoje eu me sinto muito orgulhosa por estar plantando essa sementinha, porque eu tenho certeza que lá na frente alguém irá ser resgatado, né? E as oficinas aqui de São Mateus, ele tem esse propósito, né? De tirar as crianças do ócio, tirar as crianças da rua e trazer para dentro de um espaço acolhedor e se formando em alguma arte, alguma oficina que eles possam se identificar. Talvez não agora, mas lá no futuro é o mais importante. Pegando carona nessa diversidade cultural, no próximo bloco você vai conhecer as leis que fomentam a cultura do teatro, do circo, da radiodifusão e da periferia de São Paulo. A gente volta já. Conheça o Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta. Neste bloco, você vai conhecer os projetos de lei que deram origem a programas de fomento ao teatro, ao circo, à radiodifusão e à cultura da periferia de São Paulo. Música, arte, dança. A cultura da periferia é tão rica quanto qualquer outra no mundo. O movimento artístico que nasceu nos extremos das cidades é resultado de uma verdadeira fusão de diferentes crenças, estilos, práticas e vivências que, quando reunidos, dão origem a uma nova forma de expressão genuinamente livre e que revela grandes talentos.
Em São Paulo, esse movimento está por toda parte, nos prédios, nas praças, nas ruas, pois não precisa de tempo e nem de espaço para acontecer. Mas a luta por reconhecimento é diária. Para atender a uma demanda de diversos coletivos, de regiões com altos índices de vulnerabilidade social, que sempre foi grande na cidade, a Câmara Municipal elaborou um projeto de lei que deu origem ao Programa de Fomento à Cultura da Periferia. O financiamento público diretamente nesses projetos das bordas da cidade é importante porque muitas vezes eles vão ter dificuldade de acessar outras formas de fomento, de financiamento. Mas eu acho que o que é legal de destacar desse edital é que ele meio que mune o coletivo, né? Então, o que o coletivo vai comprar, vai adquirir com aquele recurso do projeto que foi fomentado, vai seguir com ele. Então, assim, mesmo que, ele não seja mais fomentado por esse edital, ele vai ter uma estrutura mínima para poder acontecer. A cultura da periferia exerce um papel social muito importante. A música, a arte e a dança dentro das comunidades cumprem um papel de recuperação da autoestima, além do reconhecimento de uma existência que ainda é socialmente negada e ignorada por muitos. Eu, particularmente, tenho me realizado profissionalmente, mas aqui tem discussões que entram no âmbito pessoal. Então, a gente consegue se abrir, gerou vários questionamentos, por exemplo, sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam, não só para ingressar no mercado de trabalho, mas os obstáculos que a gente tem enquanto mulher, né? É o cuidar da família, o preconceito do gênero, e aí a gente aqui consegue ter diálogos que a gente faz uma reflexão pessoal. Então, a gente costuma dizer que é um espaço importante de fortalecimento. A gente aqui se faz fortalecida. A Gabriela faz parte da coletiva Deixa Ela Tocar. Assim mesmo, no feminino. Um projeto idealizado por mulheres da periferia, feito por mulheres da periferia para mulheres da periferia, que exalta o talento da mulher na dança, no canto, na arte e até na percussão. Eu canto, eu toco numa banda de rock and roll, a Gabi pinta, a Verô é técnica de som, a Daisy é educadora, é trabalhadora do hip hop, então a gente acaba encontrando uma diversidade muito grande de mulheres que fazem atividades artísticas e que trabalham com linguagens diferentes também. Isso é o mais legal da casa, né? A gente vem de linguagens, de estilos de vida também diferentes, mas quando a gente chega aqui e se encontra, a gente percebe uma coisa em comum, que é justamente essa luta para a gente ser o que a gente quer ser e poder ter o direito de ser quem a gente é. Hoje, os recursos recebidos por meio da Lei de Fomento à Cultura da Periferia pagam o aluguel do espaço e o salário de professores como a Gabriele, que dá aula de canto. Candoma me chamou, tava dormindo, Candoma me chamou, disse levanta povo, cativeiro já acabou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Cada cômodo da casa feminageia uma artista independente da periferia da Zona Sul de São Paulo. Isso mesmo, feminageia, no feminino outra vez. Referências que inspiram e lembram a resistência encarada quase como uma religião por aqui. E mais do que revelar talentos, a coletiva Deixa Ela Tocar é uma oportunidade de resgatar aquele sonho que por algum motivo foi deixado de lado. Eu acho que isso retoma algo que eu realmente gosto de fazer, sabe? Um hobby que não necessariamente eu preciso ser boa o suficiente, mas que é algo que eu posso fazer fora dessa rotina, enfim, assim, sempre a mesma coisa. Eu tenho tanto compromisso com o lugar aqui que eu já viajei 2 vezes, cheguei em cima da hora, largando as malas, falando assim, não, tenho meu compromisso com as minhas manas da aula de canto. E eu me sinto muito bem, porque é um espaço de mulheres, elas me entendem, e é um espaço mais seguro, realmente, de aprender, enfim, é uma oportunidade única, né? Para difundir essa realidade e promover essa diversidade de talentos nas comunidades, também passou pela Câmara dos Vereadores um projeto de lei que criou o Programa Municipal de Fomento à Radiodifusão Comunitária, possibilitando a promoção dos direitos humanos, da liberdade de expressão, da informação e da comunicação nestes territórios. A rádio comunitária ela é diferente de uma rádio comum, de uma rádio comercial, que tem um apelo, tem um tipo de programação, enfim. A rádio comunitária tem uma questão de
comunicação local, da programação daquela região, daquelas pessoas, tem uma questão da identidade daquele território, enfim, então acho que é um edital que tem a sua importância por conta disso, né, de preservar essa linguagem, essa forma de comunicação. Quem trabalha diretamente com as rádios comunitárias garante que a Lei de Fomento à Radiodifusão trouxe mais qualidade para o conteúdo oferecido. Isso fortalece muito a grade de programação e ajuda muito que ela realmente exerça a função que foi destinada pela lei, que é o atendimento à comunidade, e não só qualquer atendimento, um atendimento qualificado em cultura, informação e educação. Então são programas informativos, de caráter informativo, de caráter cultural e educativo. Então a gente tem geração de emprego e de renda direta e aí indireta, e além da produção dos programas que qualificam, e o ouvinte pode ter uma programação muito melhor. Para os pioneiros do segmento, ou até mesmo para aqueles que foram criados no meio e hoje estão à frente dos projetos, a Lei de Fomento revolucionou o trabalho realizado junto às comunidades. A gente entrou, depois do Fomento, numa nova era. A gente pode colocar aqui uma antes e outra depois. Então, quais são os pontos positivos? Profissionalismo. Então, a gente conseguiu profissionalizar a equipe, conseguiu, através dos cursos, trazer a comunidade para dentro da rádio. Então, assim, tem alguns cursos do Fomento que são oferecidos para os nossos ouvintes, para quem quer participar. São muito interessantes. Para a equipe da rádio, eu posso falar, porque eu fiz todos os cursos de atualizações que puderam ser oferecidos para a gente. Foi muito importante para mim, como pessoa, como locutor, como estar no dia a dia da rádio. Então é muito importante. A Lei de Fomento, ela é bastante importante para trazer esse trabalho, permitir que a gente faça esse trabalho para nossa comunidade, tá? Em torno, né, o nosso entorno, trazer essas informações de todos os aspectos, né, saúde, cultura, e a gente, essa Lei de Fomento, ela permite que se leve esses assuntos todos para a comunidade, os cursos que nós fazemos, que a gente tem essas condições, né, de estar promovendo, tanto para os para a nossa equipe, né, profissionalizando a nossa equipe, e também expandindo para a nossa comunidade, que também são convidados a participar desses cursos profissionalizantes também. O mesmo palco que atrai jovens da periferia para a arte e a música também desperta a vontade pela atuação. Por isso, a Câmara Municipal também foi pioneira na criação de 2 projetos que se tornaram leis na capital paulista: os programas municipais de fomento ao teatro e ao circo. O Fomento ao Teatro é uma lei de 2002, né? E nós temos 2 editais por ano, temos um edital no primeiro semestre e um edital no segundo semestre. Esse edital permite a contratação de até 30 grupos teatrais por ano. Então, assim, é bastante trabalhoso, eles buscam muito, nós temos inscrições na última edição agora, que foi a 44ª, nós tivemos 132 inscritos. E é uma diversidade muito grande, é trabalhoso, mas é muito gostoso de ver esse envolvimento, essa vontade que eles têm de trabalhar, de trazer cultura, de se mostrar e de trazer a novidade, que é o que eu acho importantíssimo, assim, esse crescimento, né, na diversidade que a gente está tendo hoje, e que o teatro, na minha opinião particular, é um grande divulgador dessa diversidade de hoje. Oportunidade que já incentivou muita gente a seguir carreira, seja em cima dos palcos ou embaixo das lonas. Pessoas que sabem a importância que o fomento tem em todos os processos de realização de um espetáculo. É uma lei que acaba resultando em não só viabilizar o trabalho artístico, mas, por exemplo, no nosso trabalho nós estamos, inclusive, executando um fomento ao teatro, um projeto que chama-se O Diabo com Tetas, é uma peça do Dario Fo, e nós temos hoje, assim, de artistas, 15 artistas, e nos bastidores 30, 40 pessoas, entendeu? Então, assim, é uma lei que movimenta, né, uma cadeia produtiva enorme de pessoas que passam a, né, trabalhar com aquele projeto,
por exemplo, 15, 18, 20 meses, né? São projetos de longa duração. Então, ela é importantíssima. Dos mais jovens aos mais experientes, o projeto fomentado pela lei abrange artistas de todas as idades. E mais do que isso, dá oportunidades e transforma vidas. Hoje, sou ator, sou iluminador, cenotécnico, tudo que trabalha com teatro eu estou envolvido. Então, essa é a minha liberdade. Eu gosto de trabalhar com arte, gosto de levar arte para todo mundo. É vida, traz vida, alegria, poder levar às pessoas mudanças de vida. Porque eu mudei a minha vida com o teatro. Deus santo, Deus santo, o que acontece? Há quem diga que o circo é a arte cultural mais completa. Envolve elementos da dança, da música, do teatro, diversidade que também garantiu uma lei específica só para ele. Fomento que é essencial para que o espetáculo aconteça e permaneça. Além de toda a manutenção de material, de lona, de arquibancada, de tudo isso, ele precisa de terreno, ele precisa de PTU, de luz, são várias coisas, né? E uma cidade cara, uma cidade grande que já não tem mais tantos terrenos, né? Então ele precisa se adaptar às necessidades da cidade, ele precisa diminuir a lona às vezes para poder caber em certos terrenos. Então tudo isso é uma demanda que o circo tem e que o fomento ajuda nessa adaptação do circo à cidade, né? Isso é essencial. E o circo é muito caro, né? O ingresso do circo, se a gente fosse cobrar o justo, é caríssimo. Então, com o fomento, a gente consegue também atender uma população maior, né? De uma forma mais democrática, mais generosa, porque a manutenção e o tanto de gente que precisa para trabalhar num circo itinerante é enorme. O Câmara Reportagem faz uma rápida pausa e, na volta, a gente mostra para você o impacto das leis de fomento à cultura na vida dos paulistanos. Não saia daí. Conheça o Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. E estamos de volta, e neste último bloco você vai ver como as leis de fomento à cultura que passaram pela Câmara Municipal impactam a vida de paulistanos e paulistanas na cidade de São Paulo. Para que todos esses programas de fomento à diversidade cultural pudessem acontecer na cidade, parte dos recursos públicos provenientes dos impostos pagos pela população precisaram ser redistribuídos. Mas você sabe o quanto é investido por ano nestas áreas? Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, só no ano passado o poder público repassou 62 milhões e 830 mil reais, montante que financiou mais de 480 projetos em 2023. Só a 20ª edição do Programa de Valorização de Iniciativas Culturais, o VAI, nas modalidades 1 e 2, movimentou ao todo 12 milhões e 640 mil reais. Foi o programa que mais beneficiou projetos no ano passado, 186 no total. Recurso que fortalece o setor e impulsiona toda uma rede ligada a ele. Uma coisa que a gente percebe, assim, no caso dos editais de fomento, é a questão da renda, do trabalho, da empregabilidade, né? Porque quando um grupo ele é fomentado, um artista mesmo, né, pode ser um número pequeno, tem uma rede que se movimenta com ele, né? Então tem um produtor, tem uma equipe técnica, tem uma pessoa que é mais do operacional. Então, tem vários trabalhos que estão ali em torno desse trabalho artístico, né? Com 44 projetos beneficiados em 2023, o Programa de Fomento à Cultura da Periferia movimentou quase 15 milhões de reais, garantindo trabalho e renda para muitas famílias. Sem recurso, a gente não consegue sobreviver, principalmente na realidade periférica, que a gente tem a questão da sobrevivência em pauta.
Uma das discussões que se teve, por exemplo, na pesquisa é o quanto que você não se desenvolve enquanto artista se você precisa correr atrás do básico. Como é que você consegue inspiração ou como você consegue desenvolver sua arte se você não tem, por exemplo, arroz e feijão, se você não tem o dinheiro do aluguel. Então, esses editais, eles são de extrema importância, principalmente, a gente tem que reforçar muito para as periferias, que precisa do básico, né? Sem o básico, a gente não consegue pagar o aluguel da casa, a gente não consegue pagar água, pagar luz, que que é o essencial para você conseguir pensar em qualquer outra possibilidade. A 4ª edição do Fomento à Cultura do Forró beneficiou 20 projetos, que movimentaram mais de R$2.650.000 em 2023. Agora a gente tem verba para contratar equipe, cada um fica responsável por uma coisa, todo mundo trabalha, todo mundo recebe, consigo colocar mais de 50 mulheres no palco recebendo um cachê legal, pagar um ensaio. O Fomento está possibilitando que a gente cresça com esse projeto. Então, esse projeto ele vai crescendo conforme vai abrindo o edital e a gente vai conseguindo ali, então, ele está tendo um crescimento. Entendeu? Então, acho que para a gente, como movimento, ele é essencial. Os programas de fomento ao teatro e ao circo movimentaram juntos R$24.840.000 e beneficiaram 58 projetos da cidade. A Fundação Getúlio Vargas fez, há alguns anos atrás, uma estimativa de que o teatro, especificamente, faz parte de 3% do PIB do município de São Paulo. Então, isso é significativo, né? 3% dentro de um município. E aí é o que a gente já vai pensar que, além do artista, né? Porque o artista, ele, por muitos anos, não teve... É muito difícil a valorização do artista, né? Num todo. Eles buscam, eles trabalham incansavelmente para conseguir a realização. Então, assim, esses grupos que não são, muitas vezes, pessoas que têm algum tipo de fama ou que já se apresentaram em algum canal de televisão e que têm nomes renomados, eles conseguem também ter o trabalho, ter a remuneração deles e, às vezes, até o começo de uma carreira através desse trabalho de um fomento ao teatro. É essencial que a gente tenha o fomento à criação, né? A criação artística, o circo contemporâneo, o circo atual, o circo que vem sendo pesquisado no dia a dia, né? Então, esse dinheiro ele vem muito para ajudar, para fomentar e para fazer a gente evoluir, né? Como classe, como artista e cada vez mais em busca do circo atual, do circo hoje, o que a gente pode fazer hoje com ele e ocupar a cidade, né? Realidade que faz parte de uma luta antiga por reconhecimento, que começou num projeto de lei e ajuda a mudar a vida de milhares de paulistanos, direta ou indiretamente, todos os anos. Uma coisa que a gente percebe, assim, no caso dos editais de fomento, é a questão da renda, do trabalho, da empregabilidade, né? Porque quando um grupo ele é fomentado, um artista mesmo, né, pode ser um número pequeno, tem uma rede que se movimenta com ele, né? Então tem um produtor, tem uma equipe técnica, tem uma pessoa que é mais do operacional. Então, tem vários trabalhos que estão ali em torno desse trabalho artístico, né? Câmara Reportagem fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!